almoço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo desta quarta-feira, como sempre, com muitas informações pra vocês. Pedi pra você deixar o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Se for novo, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram, ó. Stake.com tá aí, meu parceiro. Quer fazer a tua aposta esportiva? Se cadastra lá, utiliza meu cupom promocional Futebolaço. Você ganha bônus no primeiro depósito. A Stake.com é patrocinador oficial do UFC, do Everton da Inglaterra, patrocina grandes atletas do mundo aí como Glover Teixeira e também José Aldo, do futebol aí, Balotelli e Cunagüero. É uma das melhores casas de apostas do mundo. Além de futebol, tem tênis, tem NBA, tem NFL. Você também tem modalidade de jogos de cassino online. Stake.com, parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Clica lá, se cadastra e começa a jogar e use meu cupom. Bom, galera, a parada é a seguinte, sobre reforços. O Vasco abriu negociações com o Palmeiras para contratar o meia/lateral direito Gabriel Menino, jogador que inclusive foi convocado recentemente para a seleção brasileira naquele período de teste pelo técnico Tite, e o jogador tem contrato com o Palmeiras até 2025, mas ele quer mais minutagens, vê com bons olhos uma saída para poder sair e ser titular. Bom, a informação primeira foi dada pelo jornalista Sandro Barbosa da Band, que cobre ali o dia a dia do Palmeiras, confirmada pelo companheiro Flávio Dias no Atenção Vascaínos ontem e também pela rapaziada lá do canal do Pedrosa através do Juan de Lima. De fato, as negociações estão caminhando e aí depende agora da questão dos valores para o negócio andar. O Palmeiras não vai se opor a fazer a negociação, até porque tem a vontade do jogador de ganhar mais minutos. O Gabriel Menino chegaria ao Vasco para ser titular e seria mais um jogador polivalente. Ele de origem ele é meia, mas vinha atuando no Palmeiras como lateral direito. Ele faz todas as funções pelaquele lado direito. Joga de lateral direito, joga de meia direita, de ponta direita. Então, aquele lado direito ali, o Gabriel Menino domina. E é um jogador com potencial aí futuro. Deve ser uma proposta similar à que o Vasco fez pela situação do Lucas Piton, comprando um percentual do passe do jogador, deixando um outro percentual ainda importante para o Palmeiras, tá bom? Negócio bem possível dele avançar e concretizar. Vou ficar observando, assim que tiver novidades eu trago para vocês. Agora vamos falar de Felipe Coutinho. O nome do Felipe Coutinho está sendo ligado aí à equipe do Corinthians todo dia do noticiário, principalmente do Globo Esporte. Inclusive ontem, na parte da tarde, a setorista lá do Corinthians, Ana Canhedo, fez mais uma matéria aí falando que o Corinthians mantém o otimismo para contratar Felipe Coutinho e enxerga um cenário do Coutinho similar ao do volante Michael. E qual é o cenário que eles enxergam aí? A expectativa do Corinthians é a seguinte: estala o dedinho aí, torce para não chegar nenhuma proposta interessante para o Aston Villa e para o Coutinho da Europa, porque o Unai Emery já falou que não quer utilizar o jogador. Se não tiver nada importante, aí a janela para o Brasil acende. É a mesma situação que o Corinthians está fazendo com o Michael, que pertence ao Metalist, está emprestado até 31 de dezembro. Se representou, mas ainda não sabe se fica. O Kia Jorabichian, que é um dos empresários do jogador, faz muitos negócios com o Corinthians, só recentemente trouxe o William, o técnico Vitor Pereira, que foi para o Flamengo agora também. Então ele vê com bons olhos uma vida ao Brasil. E aí, para botar gasolina de vez nessa história aí começa o Vasco, o nosso cria da base, Douglas Luiz, ontem fez esse tweet aí, que deu uma quebrada na internet. Ele falou assim: vem tranquilo, Vascão, vem tranquilo que em breve a gente está de volta. E aí a parada é a seguinte, eu não sei se o DG se ligou no rolê que estava rolando do Coutinho no Vasco, ele já quis dar uma alfinetada de ali, ó: quando a gente voltar, a gente volta pro Vasco. Ou aquela coisa mesmo só para dar uma provocadinha na rede social, né? Porque foi tirada uma foto dele e do Douglas Luiz junto. Desculpa, dele e do Coutinho junto, né? Mas para dar aquela engajada, ele fala abertamente que o dia que voltar ao Brasil, volta ao Vasco, o Coutinho também. Então pode ter sido nesse sentido. Acho que a galera criou um alvoroço aí desnecessário de que tá vindo pro Brasil mesmo agora. Acho que não. Acho que existe uma pequena possibilidade do Coutinho vir ao Brasil se acontecer isso que o Corinthians está contando. O técnico não quer ele. Vamos supor que o perfil do Coutinho esteja queimadão na Europa.
realmente os clubes maiores não interessam, chega uma proposta aí, sei lá, do Espanhol, que é um clube que ele já jogou na Espanha, algum clube mais aleatório, o Coutinho fala, quer saber? Não vou não, mano. Ou eu fico no Aston Villa aqui mesmo, ou me empresta um ano pro Brasil. Aí o papo muda. O salário dele é altíssimo, tinha que ver uma composição. O Aston Villa aceita emprestar, pagando o percentual do passe. E aí eu acho que o Vasco deve monitorar de perto a situação do jogador, sem assodação, sem achar que é algo cabível, possível, que agora dá, deixando rolar. Se acontecer esse cenário que eu acabei de pintar pra vocês aqui, ó, o negócio mudou, é a hora. Mas uma ligaçãozinha, um telefonema, oi sumido, sei que com certeza deve rolar. Aconteceu com a situação do Paulinho, antes dele ir pro Galo, o Vasco foi, conversou com o empresário, mas a pedida foi um negócio assim, escalar alfabético. Ele falou, ó, valeu, obrigado, tamo junto. E pode seguir que esse valor aí não me interessa não. Então com certeza o contato por parte do Vasco vai ter. E o Coutinho, se voltar ao Brasil, a gente sabe aí que é pro Vasco da Gama, tá bom? Agora vamos falar de parte administrativa. Um assunto aí que tirou o sono de algumas pessoas e meu, em momento algum, esperei ter o máximo de informação, deixar a água passar debaixo da ponte para ver se chegava alguma coisa mais concreta pra gente trazer para vocês. A questão do transfer ban. Cara, o Vasco está contratando jogador, o Pedro Raul vai ser pago em janeiro agora à vista. Então assim, grana tem. Alguma coisa aconteceu, acredito até que de forma de propósito pro Vasco não pagar a situação do Maxi Lopes e esperar para fazer uma situação melhor. Tem até o dia 5 de janeiro para pagar e poder inscrever atletas normalmente. Compare o Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, até trouxe um pouco mais de informação. O Vasco ficou na dúvida, pô, isso vai pro RCE, fica fora do RCE, tem que pagar por fora. Então, o jurídico do Vasco estava se movimentando para entender qual era a melhor negociação para o Vasco fazer nesse sentido. Tá bom? E eu vou trazer aqui para vocês uma matéria do Globo Esporte que traz detalhes melhores sobre essa situação aí, ó. O Vasco descumpriu o acordo do pagamento de uma dívida milionária que tem com o Maxi Lopes, que jogou na equipe entre 18 e 19, e corre o risco de ficar impedido de registrar novos jogadores, o chamado transfer ban, por 6 meses. O clube tem até o dia 5 de janeiro para pagar tudo que deve ao atacante argentino. A dívida que Max executou na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, o famoso CNRD, é de 5.283.391,17 em agosto. O Vasco fechou um acordo com os advogados do atleta e pagou 30% desse valor. Inclusive o Salgado pagou do bolso à época esse dinheiro aí, aproximadamente 1,7 milhão. O restante deveria ser pago em 6 parcelas de quase 600 mil. Foi exatamente no dia que o Vasco estava apresentando o Alex Teixeira lá no CT Moacir Barbosa. Eu tava lá para a coletiva e isso aí pegou a galera meio desprevenida. Pô, caraca, e agora? O Vasco não vai conseguir escrever o Teixeira. Mas enfim, foi resolvido. O Vasco depois assumiu mais essas parcelas, pagou a primeira e não pagou o resto. Vou trazer mais detalhes para vocês. Já sob o comando da SAF, que assumiu a gerência do departamento de futebol em agosto, o clube pagou a parcela de setembro, mas descumpriu o pagamento de outubro em diante. Os advogados então informaram a inadimplência CNRD, que determinou que o clube pague tudo e que ainda deve 3 milhões, até o próximo dia 5, daqui a 16 dias. Portanto, caso isso não aconteça, o clube está proibido de inscrever novos jogadores, como já anunciados Pedro Raul e Patrick de Luca, pelos próximos 6 meses. O período de janela de transferências no Brasil abre no dia 11 de janeiro. Caso isso não aconteça, o acordo da venda de 70% do Vasco para a 777 prevê que a SAF assuma todas as dívidas que o clube tem em até 700 milhões. E aí o GE foi tentar ouvir uma justificativa do Vasco. E aí, se liga aí, ó. O que diz o Vasco? Oficialmente, o Vasco prefere não se pronunciar sobre o assunto. O GE apurou que o departamento jurídico da SAF, comandado pela advogada Gisele Cabreira, recentemente fez contato com os advogados que representam Maxi Lopes e informou que vai efetuar o pagamento dentro do prazo. Internamente, a diretoria enxerga com naturalidade o processo e descarta a possibilidade de sofrer o transfer ban, ainda que a SAF tenha sido aprovada em agosto. O clube ainda vive uma fase de transição e leva-se tempo para ficar a par de todas as ações, diferente de processos via Justiça do Trabalho.
as execuções FIFA e CNRD não fazem parte da lista do regime centralizado de execuções. Regime através do qual o Vasco destina 20% da sua receita corrente mensal para pagar seus credores. Para resumir essa questão da dívida, é o seguinte: todas as dívidas do Vasco, cíveis e trabalhistas, ficam lá no regime centralizador de execuções, e aí tudo que o Vasco ganha, o Vasco fatura 1 bilhão por ano, 200 milhões é descontado direto e pimba, vai só ali. Tem a fila de credores por ordem, que tem comorbidade, problema de saúde, a dívida é mais antiga, vai para cima. A galera que foi entrando depois vai descendo para baixo. Quem faz acordo para reduzir o valor da dívida sobe na lista de preferência para receber também. Então fica ali. Agora, a matéria explica claramente que ações que vão para a FIFA e também vem da CNRD estão fora do RCE. E aí é na justiça direto e pode pingar por fora, tá bom? A situação do Maxi Lopes é um caso à parte, porque isso foi uma negociação recente. O Alex Teixeira chega ao Vasco em agosto, tá? Em agosto, e a 777 assume exatamente naquele período. E eles participaram, junto com o jurídico do Vasco à época, desse acordo. O que apurou o companheiro Flávio Dias é que o Vasco atrasou de forma proposital essa situação para ver uma melhor negociação para poder pagar menos do que estava se fazendo. Porque subentende-se que, já que eu não vou pagar dentro de 10 anos lá dentro do RCE, eu vou ter que pagar por fora. Por que eu tenho que pagar isso aí quase em 6 meses, 5 meses que tal que eu devo, cara? Se eu podia pagar em 10 anos lá de forma suave e alongada. Para mim pagar aqui por fora, não tem problema. Mas me faz um negócio melhor, me dá um desconto maior aí. Então foi nessa linha, inclusive, que apurou o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, tá bom? Mas fiquem tranquilos, o Vasco vai inscrever seus atletas, vai pagar essa dívida aí, e o Vasco não vai ficar impossibilitado de inscrever seus jogadores. Lembrando que 700 milhões da dívida do Vasco, a 777 tem que assumir, tá em contrato. Então fiquem tranquilos, desde que a informação saiu, eu deixei correr um pouquinho para tentar juntar um pouco mais de informação e trazer uma coisa mais concreta para vocês. Sem fazer sensacionalismo, bomba, o Vasco vai ficar proibido de inscrever jogador, é um absurdo. Aqui não, tá? É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais aí na parte da tarde, por volta de 5h30, eu tô chegando aí com o nosso segundo vídeo. Valeu, fui. Coletiva 11h30 do Patrick de Luca na Vasco TV. Infelizmente, hoje não poderia estar presente. Como eu informei a vocês, tem um compromisso à 1h30 da tarde. Valeu, fui, mas tamo junto e vou trazer para vocês aí os principais temas aí da coletiva, dando aquela salpicada minha também de informação.